Os últimos episódios de Invencível começaram a mostrar um lado da Eve que ainda não tínhamos conhecimento. Ela parece ser uma garota meio triste, ela parece ainda não ter superado o término com a explosão, ela parece ter sentimentos pelo Mark, o Invencível, e ainda tem problemas com os pais. Nesse vídeo então você vai conhecer a origem trágica da Eve e como funcionam os seus poderes. Fala galera, com o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Invencível aqui no canal. Mas se por um acaso você caiu de paraquedas, está chegando através aqui desse vídeo nesse canal, muito prazer, meu nome é Matheus e aqui a gente fala bastante de séries e filmes e de Invencível também. É essa série que eu tô tão viciado que eu tô devorando os quadrinhos. No meu vídeo anterior eu comentei a hipótese de trazer um vídeo aqui falando da origem e dos poderes da Eve e vocês acharam uma boa ideia, falaram, faz sim, Matheus, estou esperando esse vídeo e lá na minha análise dos dois últimos episódios eu mencionei talvez fazer um vídeo falando sobre a origem da Eve. Vocês acharam uma boa ideia, falaram lá, Matheus, faz o vídeo sim, então cá estou eu. Matheus Mendes, o youtuber que atende seus inscritos. Portanto, se você ainda não é inscrito no canal, tá perdendo tempo. Se inscreve no canal e ativa o sino para acompanhar meus próximos vídeos e me dar aquela força. Eu tinha falado que eu estava lendo os quadrinhos em paralelo com a série, mas a verdade é que eu já estou bem avançado nos quadrinhos. No último episódio, durante a cena da luta do Omni-Man com o Imortal, nós vimos ali alguns flashbacks do passado dele. Nos quadrinhos, esses flashbacks, essa origem do Imortal, é apresentada na mesma edição que é apresentada a origem secreta e trágica da Eve Atômica. Não apresentado de fato, mas apenas introduzido, mas já dá aquele gostinho. Eu li, fiquei interessado, fui atrás e li todas as edições contando a história da Eve Atômica e assim, é tenso. Vamos então dissecar o passado da Eve Atômica, falando de tudo que ela passou até entrar para os Team e depois comentar como que funcionam os poderes dela, porque pelo que eu pude ver aí na internet, é uma dúvida de todo mundo. Mas para começar, saibam que Eve Atômica foi projetada para ser uma arma nuclear. O Dr. Brandworth foi contratado pelo governo dos Estados Unidos para utilizar toda a sua inteligência científica e desenvolver a arma mais poderosa já imaginada. Ele diz que foi contratado para desenvolver uma arma atômica humana, mas ele fez melhor. Ele foi além, ele criou a Eve Atômica. Uma máquina da ciência que pensa, vive, tem sentimentos e capacidade limitada. Ele deveria ser um dos cientistas mais renomados do Pentágono, mas tudo deu errado depois que ele se apaixonou pela sua experiência. Não a Eve, tá? Pelo amor de Deus, a mãe dela. A história dá a entender que o doutor e a mãe da Eve passavam muito tempo juntos, visto que quando ela entra em trabalho de parto, ele tá lá na casa dela. O Dr. Brandworth, então, rapidamente liga para uma ambulância e liga para o Pentágono também para dizer que está levando, a senhora para um hospital. Os chefes dele ficam revoltados porque dizem que ela teria que ir para uma instalação militar. Mas ele fala, cara, não dá tempo, tenho que levar ela para o hospital, porque senão ela vai morrer no deslocamento até a gente chegar à área militar. O bebê já está para nascer. No hospital, vemos que o trabalho de parto está sendo um processo bem doloroso e está exigindo muito da senhora. Vimos também que os poderes da Eve já começaram a se manifestar no parto, visto que sua mãe ficou com olhos brilhando ali durante o processo de trabalho de parto. Ela está na cama do hospital, seus olhos brilhando muito forte com uma luz rosa, ela dá um berro e aparentemente a Eve nasce brilhando também. Dá para notar ali pelo reflexo que ela nasce brilhando. Pois bem, quando os militares chegam, o Dr. Brandworth fala com eles com lágrimas nos olhos, dizendo que o bebê morreu no parto e fala para eles, eu tenho até um corpo que eu posso te mostrar, e mostra, no caso, o corpo de uma outra criança que morreu no hospital naquele mesmo dia. Esse bebê morto é o bebê dos Wilkins, os pais da Eve. Portanto, os pais da Eve não sabem que ela não é a filha deles biológica. Eles achavam que a sua filha tinha morrido no parto, mas aí a enfermeira veio com a Eve e disse, não, os médicos conseguiram salvar a vida da sua filha. E aí eles ficam todos felizes e vão embora com a criança. E nesse momento da história fica ali subentendido que a mãe da Eve tinha morrido durante o trabalho de parto também. Brandworth entregou a Eve, mas ele não esqueceu dela não. Durante a infância dela, durante toda a vida dela, na verdade, ele sempre estava ali pelos cantos, stalkeando e sabendo de tudo o que estava acontecendo. Se os Wilkins iam num cinema, ele estava ali no beco observando. Quando eles foram matricular a Eve numa escola, ele estava ali também na espreita. E é até engraçado isso, porque tem uma vez que a Eve quer encontrar com ele, aí ela pensa assim, nossa, pensando bem, qual lugar que eu tenho que estar hoje que tem um beco? Tenho certeza que o Dr. Stalker Frankenstein vai estar lá. E ele realmente estava. Tinha que ligar para a polícia, galera. Pelo amor de Deus, imagina, desde a sua infância, todo lugar que você se vira, você vê um doutor médico com um cara de louco te olhando pelos cantos e um beco. Sei lá, eu achava até que era assombração, mas
né? A Eve não ligou muito. Conforme a Eve cresce, seus poderes começam a se manifestar. Tem uma situação muito engraçada até, que a mãe dela estava com uma maçã e estava tentando ensinar a Eve a falar maçã. Mas aí a Eve, ainda bebezinha, começa a falar C2OHC, ligação CH2O. Ela estava falando a fórmula molecular da maçã e a mãe dela não tinha entendido nada. A mãe dela falou, ela tá falando uns gugu dadá, aquelas coisas que os bebês falam e ninguém entende. Alguns anos se passam e a Eve, seu nome é Samantha, na verdade, Samantha estava em casa, seus pais a deixaram com um garoto ali de babá para tomar conta dela enquanto eles tinham que fazer alguma coisa. Enquanto tá tomando conta da Eve, o rapaz está ali fazendo o dever de casa dele, de química, e ele fala, cara, como que eu deveria saber por que o mercúrio é um líquido, sendo que ele está próximo dos sólidos na tabela periódica? A Eve ouve e solta um discurso completo, parece que foi tirado, decorado palavra por palavra de um livro, e ainda chama o garoto de burro no final. Claro, seus pais perceberam que ela era muito inteligente, que ela era uma criança excepcional, e ela foi colocada também em uma escola de crianças excepcionais. Mas depois de alguns anos ela foi expulsa por não atender às expectativas. Aparentemente ela só era boa em química e em coisas moleculares mesmo, e é por aí também, nesse período de tempo, que ela começa a ter problemas com seu pai. Ele não gostou nadinha da expulsão e daí pra frente parece que a relação deles nunca mais foi boa, nunca mais foi a mesma. Nesse mesmo dia, Samantha se tranca no quarto, revoltada, depois da briga que ela teve com o pai, e a mãe dela vai levar a janta no quarto, né? A janta é frango, ela olha e fala, poxa, não queria frango, queria cheeseburger. E o frango vira cheeseburger. E é aí que ela descobre os seus poderes. Vamos então começar a falar dos poderes da Eve atômica, porque como o médico já mencionou, eles podem ser ilimitados. Eve tem o poder de alterar matéria e energia ao menor nível molecular existente. Após transformar frango em hambúrguer, Eve continuou a usar mais e mais seus poderes. Quando ela ganhava uma roupa feia de presente, ela transformava a roupa em uma roupa que ela gostava. Quando ela ganhava um brinquedo chato, ela transformava em outro, e assim vai. Com 8 anos de idade, enquanto o Mark estava lá vendo desenhos com o seu pai sem resquícios de nenhum poder, a Eve já estava lutando contra o crime. Teve essa ocasião que ela salvou inúmeros animais domésticos dessa quadrilha que estava sequestrando os animais para fazer testes neles. Ela transformou a touca ninja que o ladrão, o bandido, estava usando ali em uma coisa pesada como chumbo, e o cara caiu de cara no chão por conta do peso. Ela fez cair urina super ácida nos olhos do cara, vindo sei lá de onde. Em uma outra ocasião, ela cola o bandido no chão para o cara não conseguir correr. Os poderes da Eve podem ser comparados aos poderes da Feiticeira Escarlate, nesse termo de manipulação de realidade. E agora vocês conseguem entender melhor o porquê ela fez aquela casa na árvore totalmente do nada, né? Ela começou a mexer a mão e a casa começou a nascer. Eu falei, o que está acontecendo aí? Agora vocês entendem que ela pode fazer praticamente qualquer coisa com seus poderes. É em uma dessas ocasiões, combatendo o crime, que o Dr. Brandworth se apresenta para ela. Diz para ela quem ela realmente é, conta a história dela, dos testes e tudo mais, e diz que ela precisa esconder seus poderes. Ele diz que se o governo descobrir que ela está viva, ela nunca mais vai ter paz. Ela será usada como uma arma. E aí depois disso eles constroem uma amizade. E ele também diz que depois que foi o fracasso da experiência, que o bebê morreu e tal, ele faliu e começou a viver nas ruas e se alimentando de latas de lixo. A Eve sente muito por ele, mas repara que ele está sempre andando com o jaleco muito limpinho. Como todo bom estudante de medicina, o Dr. Brandworth sempre anda com o seu jaleco. Ele diz que não quer ser chamado de Senhor Brandworth, ele quer ser chamado de doutor. Ele estudou muito, ele fez pós-graduação, então ele quer ter esse título de doutor. Então, pelo menos, o jaleco dele tem que estar limpinho, ele está andando sempre de jaleco. Para onde ele vai, ele está de jaleco. Eu tô brincando, tá? Não precisa me odiar não se você for um estudante de medicina, relaxa. Mas é isso aí, eventualmente o governo descobre que ela está viva depois que os seus feitos como heroína começam a aparecer na mídia e vão atrás dela. Acabamos descobrindo que o nascimento da Eve também alterou a nível molecular o corpo da sua mãe. Parece que ela morreu sim, ela estava ali em uma espécie de decomposição, mas o governo americano pegou o corpo para tentar utilizar o corpo nos estudos de replicar os estudos do Dr. Brandworth em uma outra criança. Mas nenhuma das experiências funcionou muito bem e as crianças resultados desses testes tinham que ser colocadas em tubos especiais para sobreviver, porque eles eram meio estranhos. E aí o governo liberta essas crianças para elas irem atrás da Eve, essas crianças que são irmãos dela, porque são filhos da mãe dela, de certa forma. As crianças derretidas odeiam a Eve e lutam bastante contra ela. Ela tenta alterar eles molecularmente e não consegue. E aí ela percebe que seus poderes têm uma limitação. Acaba que as crianças morrem por estar muito tempo fora do tubo, elas derretem mesmo e morrem. E aí o Dr. Brandworth diz que colocou um bloqueio mental nela mesmo. Ele falou que ninguém deveria ser poderoso a esse nível, então, para ela não ser uma deusa, não ser um ser onipotente, ele colocou esse bloqueio mental que a impedia de alterar materiais pessoas vivas. Ele diz que se ela tivesse esse poder, ela poderia, sei lá, quando criança, acidentalmente
trocar o sangue de alguém por chocolate, sabe? Matar pessoas sem querer. Ninguém deveria ser poderoso a esse ponto. Ninguém deveria ser onipotente, por isso o bloqueio. Mas há algumas ocasiões em que a Eve consegue vencer esse bloqueio. A primeira é logo depois desses acontecimentos com os irmãos dela, o governo aprende e mata a mãe biológica dela e o Dr. Brandworth na frente dela. Eve fica doida, com muita raiva, quebra o bloqueio mental e quando ela quebra esse bloqueio mental, ela consegue apagar da mente daquelas pessoas todas as lembranças envolvendo ela. E aí depois disso que ela consegue até ter uma vida normal até e parou de ser perseguida pelo governo. Mas logo após apagar a mente daqueles caras, ela se arrepende, porque ela diz que utilizou o seu poder por vingança e com tanto poder assim, ela poderia ressuscitar a sua mãe e o doutor. Ou seja, nos momentos que a Eve está livre de bloqueios, ela pode reverter a morte. Após isso, ela conhece o Rexplosão, passam por poucas e boas até entrar pro Tim Tim. E aí depois eles conhecem o Mark e aí é a história que a gente viu na série. Há muita coisa interessante que acontece depois que a Eve conhece o Rexplosão e antes de conhecer o Mark. Mas isso caberia melhor em um vídeo de origem do Rexplosão. Então comenta aqui bastante se vocês desejam um vídeo de origem do Rexplosão que aí eu trago. Por conseguir alterar a realidade, a energia e matéria a nível molecular, Eve pode voar, Eve pode projetar campos de força, Eve pode fazer aparecer coisas que não existiam aqui há um segundo atrás, Eve tem telecinese, ela pode mover objetos com a sua mente, e quando quebra o bloqueio mental, ela pode ser comparada com um deus, porque ela se torna onipotente. Tem um momento nos quadrinhos que ela tá quase morrendo, talvez a gente veja isso, mas muito pro futuro da série, e aí, segundos antes de morrer, ela quebra o bloqueio mental e ressuscita. Ela volta a ser a Eve totalmente curada e energizada de antes. Em uma outra ocasião, aí é só bem lá pra frente dos quadrinhos mesmo, que vai ser tipo muitos anos na frente na série, ela tá bem velhinha e ela morre de velhice, mas só para ressuscitar e voltar a ser uma adolescente. Ou seja, Eve Atômica é imortal, porque ela se cura de morte matada e ela se regenera e rejuvenesce de morte morrida. Mas é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal se não está inscrito, compartilhe o vídeo com seus amigos, clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores, me segue lá no Instagram e no Twitter para a gente conversar mais de perto. É isso, tchau e até o próximo vídeo.